Hoje vamos explorar a fundo o auxílio maternidade aqui no Brasil. A gente deu uma olhada em vários guias, notícias recentes, para tentar entender quem tem direito mesmo a esse benefício agora em 2025. E quais são as regras, né? Ok, vamos desvendar isso. Pois é um ponto super importante. A gente está falando de um direito previdenciário, né? Que é pago pelo INSS. Ou, às vezes, pelo próprio empregador, que depois é reembolsado, claro. Isso depende um pouco do tipo de vínculo da trabalhadora. Certo. Vamos começar pelo mais, digamos, direto. As empregadas com carteira assinada, regime CLT, as domésticas e as trabalhadoras avulsas. Para elas, parece que o direito é mais automático, né? Exato. Sem aquela exigência de carência, aquele tempo mínimo de contribuição, a licença padrão 120 dias, e tem a possibilidade de estender para 180 dias se a empresa participar do Empresa Cidadã, certo? Isso mesmo. Essa ausência de carência para elas é chave, garante uma proteção, assim, imediata no emprego formal. Agora, para a doméstica, é fundamental a parte empregadora estar em dia com o IA social, sabe? Aquele sistema... Assim, o IA social. E as avulsas, geralmente a contribuição acontece via sindicato. Agora, uma coisa que realmente me chamou a atenção nas fontes foi a mudança para quem é contribuinte individual, facultativa e também para as microempreendedoras individuais, as MEIs. Antes tinha aquela barreira dos 10 meses de contribuição, não era? Tinha, e aqui é que está a grande virada. Teve uma decisão do STF, o Supremo, lá em março de 2024, que derrubou essa carência de 10 meses para essas categorias. Certo. Caiu mesmo. Sim. Agora, olha só. Basta ter uma única contribuição válida antes do parto ou da adoção. A Folha de São Paulo até noticiou isso, que o INSS já está se adaptando. Nossa, uma contribuição? Isso amplia muito o acesso, né? Especialmente para quem trabalha por conta própria, tem um pequeno negócio, é um impacto bem grande. Faz todo sentido. E como ficam as seguradas especiais? Penso nas trabalhadoras rurais, pescadoras artesanais. Elas têm um esquema diferente de contribuição, né? Exatamente. Para elas, não tem aquela contribuição financeira mensal como as outras. O que elas precisam é comprovar 10 meses de atividade rural, sabe? Bem pertinho ali, antes de pedir o benefício. Aí garantem os 120 dias. Entendi. Comprovar a atividade, não o pagamento. Isso. Outra situação que sempre gera dúvida. E quem está desempregada? Perdeu o direito? Então, não necessariamente. É possível ter direito, sim, desde que a pessoa mantenha a chamada qualidade de segurada. Isso acontece durante o período de graça. O período de graça. É aquele tempo que a proteção do INSS continua, mesmo sem contribuir. Pode variar de 12 até 36 meses. Funciona como uma rede de segurança, né? Se vai precisar cumprir carência ou não, aí depende do histórico de contribuição dela antes de ficar desempregada e quanto tempo ficou nesse período. Entendi. É uma proteção que continua por um tempo. Exato. E vale lembrar rapidinho, o benefício também cobre a adoção ou guarda judicial para adoção, são 120 dias. E também nascimento de natimorto, 120 dias. E tem o caso do aborto não criminoso, previsto em lei, que são 14 dias. Pois é, e tem outros pontos interessantes que mostram como o benefício está evoluindo, se adaptando. Por exemplo, se a mãe segurada infelizmente falece, o cônjuge ou companheiro que também seja segurado pode receber o resto do benefício. Que importante isso. Muito. E o STF também decidiu, em 2024, sobre o direito à licença para mãe não gestante em uniões homoafetivas e tem também a possibilidade de estender a licença para mães de crianças com deficiência. Isso mostra uma sensibilidade maior, né? Com as diferentes famílias, as diferentes necessidades. Com certeza. E na prática, para pedir o benefício? Quem é CLT ou doméstica, o empregador geralmente dá uma força, né? Mas e as outras? Tipo MEI, contribuinte individual, tem que ir direto no INSS? Geralmente sim. O caminho mais comum é pelo portal Meu INSS ou ligando no 135. Ou, claro, indo numa agência da Previdência. Aí precisa levar os documentos, né? Atestado médico, certidão de nascimento, termo de guarda, se for adoção, e os comprovantes de contribuição ou da atividade rural, dependendo do caso. E dá para pedir antes do bebê nascer? Dá sim. Pode pedir até 28 dias antes da data prevista para o parto.
Ótimo. Então, para resumir a ideia principal aqui, o acesso ao auxílio maternidade depende basicamente de ser segurada do INSS de alguma forma e cumprir a carência quando for o caso. E lembrando que para autônomas e MEIs, isso ficou bem mais simples agora, é um direito bem amplo, mas tem seus detalhes para cada situação. Sem dúvida. E, sabe, para além de entender quem tem direito hoje, é interessante pensar como essas mudanças mais recentes, essa do STF para as autônomas, a licença maior em caso de deficiência, o reconhecimento para casais homoafetivos, como tudo isso pode, de verdade, impactar a presença da mulher no mercado de trabalho e a divisão das tarefas em casa nos próximos anos. Boa reflexão. Que outras discussões sobre licença, sobre apoio à parentalidade de forma mais ampla podem surgir a partir daqui, né? Fica a pergunta no ar.